Olá, meus queridos alunos, eu estou de volta aqui na nossa aula de arte, imperdível também, como a anterior. Nós vamos continuar discutindo sobre os mesmos assuntos que estávamos tratando, mas com mais especificidade em determinado ponto, tá? Mas antes, lembrando que não deixe de acessar o Google Classroom, tá bom? Acessar a sua atividade obrigatória, tá? Clica lá, preencha as perguntas e envie para o seu professor para que a sua presença possa ser validada, tá bom? Bem, antes de nós iniciarmos nossa aula, eu quero mostrar aqui para vocês, retomar um pouquinho sobre o que nós falamos na aula anterior, né? Nós vimos sobre materiais duráveis, eu trouxe até alguns, né? Ouro, eu trouxe inox, eu trouxe concreto, para vocês verem como esses materiais que duram por mais tempo, tá? E nós vimos também sobre esses materiais duráveis que artistas produzem atividades usando esses materiais, tá? Os geoglifos, né? Tinham artistas que produziam aqueles desenhos, né? Em determinadas planícies bem grandes, que eram vistas de uma determinada perspectiva, de uma altura, né? E nós vimos também a arquitetura egípcia usando exatamente materiais também para durar para a eternidade, tá? Bem, mas agora nós estamos aqui na nossa aula propriamente dita, e nossa aula de hoje nós vamos ver a pintura egípcia, tá? Origem e a técnica. Vamos ver um pouquinho sobre a técnica especificamente. E eu gosto, antes de iniciarmos discutindo diretamente sobre essa técnica, eu gosto de fazermos um link para a gente até compreender como funciona a pintura de um determinado período, para entender usando um outro período, para a gente poder ter uma ilustração melhor, tá? E compreender o tema. Nós vamos fazer então algumas reflexões sobre a pintura e vamos também tratar a pintura egípcia em si, tá? E principais características dela, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês a questão do Renascimento. Tá? O Renascimento ele aconteceu depois dos egípcios, lógico. Mas por que, professor, você está trazendo sobre a questão do Renascimento? Porque a questão do humanismo é interessante para você entender a pintura dos egípcios. Olha só como, vamos ver já aqui. A pintura do Renascimento, o humanismo, num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceito que haviam impregnado a cultura da Idade Média. Por que o humanismo então é tão importante nós vermos? Eu trouxe aqui uma pintura de Mantenha para vocês, para a gente entender. Olha como a arte no Renascimento, para frente da civilização egípcia, pensava a questão da pintura. Aqui, para o artista produzir uma pintura dessa, ele precisava conhecer. Então, conhecer história, tá? Para ele poder entender o enredo dessa passagem bíblica, ele precisava entender a história toda dela para poder fazer. Outra, ele precisava também ter conhecimentos matemáticos, sobre geometria, por exemplo, para construir a perspectiva que dá o efeito ilusório dessa visão que você está tendo ampla de Cristo morto. Tá? Então, como ele fez isso, foi pensando matematicamente. Outro detalhe também a gente pode pensar é questões da biologia. Os artistas do Renascimento estudavam a biologia para poder fazer um corpo tão real quanto ele era. Agora, imagina um artista como Mantegna fazer Cristo morto sem ter visto, mas ele leu e conseguiu ilustrar exatamente usando arte e ciência. Olha, isso aqui que influenciava a pintura no Renascimento, tá? Então, para poder fazer uma pintura no Renascimento, a arte e a ciência tinha essa relação muito forte. Então, a ciência ela também tinha uma influência e um impacto na arte, tá? Bem, agora pensando na arte egípcia, além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais importante do que a que viviam no presente. Inevitavelmente, a arte criada por esse povo refletiu suas crenças fundamentais. Olha só, agora nós vamos ver aqui a questão da arte egípcia, o que foi que influenciou ela. Na aula anterior, nós vimos que a religião é que influencia a arte egípcia, tá? Então, a religião vai ter essa força muito grande. Então, para se fazer essa importante construção arquitetônica egípcia, ela foi influenciada pela arte através da religião. Agora, o que tem dentro delas são as pinturas. E que queremos exatamente ver isso mais para frente na nossa aula, tá? E também, isso também está relacionado às próprias esfinges também. Então, a religião ela tinha uma força muito grande para construir um trabalho artístico, assim como Mantegna fez a pintura dele, que a ciência estava influenciando agora no resultado da sua pintura. Na arte egípcia, a religião vai influenciar o resultado dos trabalhos de pintura e também da escultura, como eu mostrei para vocês. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo dessas pinturas rapidinho para a gente poder perceber essa influência. Quer dizer, na arte egípcia existia um interesse muito grande de produzir quem eram as pessoas que estavam na pintura. Se Mantegna queria também representar quem era a pessoa que estava morta, Cristo, morto,
com o intuito de narrar uma situação da época da Bíblia, aqui os egípcios construíam determinado tipo de trabalhos artísticos preocupados em narrar exatamente o que é que está acontecendo no seu período. Então aqui, por exemplo, nós vemos escravos. As características desses personagens, nós sabemos que são os escravos. Então eram bem nítidas as pinturas egípcias com respeito à separação de personagens. Nós vamos ver com mais detalhe ainda isso aqui, tá? Então, lembrando bem que eu trouxe aquele organograma na nossa aula anterior, só para a gente não esquecer, tá? A religião, então, tem essa força muito grande, e isso não pode ser esquecido por vocês com respeito à arte egípcia, tá? Por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, e ver que ela tinha uma influência muito grande com respeito à crença após a morte, à organização social, e vocês vão ver na pintura agora essa organização social, e a produção artística, que são exatamente essas pinturas ou as construções, as esculturas e a arquitetura, tá? Bem, para a gente ver se aprendemos até agora esse ponto aqui, eu trouxe um quiz para vocês rapidinho. Os egípcios acreditavam em deuses e na vida após a morte, e estes elementos influenciavam suas criações artísticas, não tinham crença alguma e, portanto, a criação artística era independente disso. Acreditavam somente na vida após a morte e, por isto que os influenciou na produção artística. Vamos ver, então, como que está a resposta dessa questão daqui a alguns minutos. Retornando então ao nosso quiz aqui, quero mostrar para vocês então a resposta da nossa pergunta aqui. Os egípcios acreditavam em deuses e na vida após a morte, e estes elementos influenciavam as suas criações artísticas, não tinham crença alguma e, portanto, a criação artística era independente disso, acreditavam somente na vida após a morte, e foi isto que influenciou na produção artística. Bem, os egípcios acreditavam em deuses, está aí na vida após a morte. Então, isso aqui está bem claro quando a gente colocou até agora, da aula anterior até este momento aqui, tá bom? Beleza, então, olha só, pensando sobre exatamente essa ligação intimamente com a religião, tá? A arte egípcia estava intimamente ligada à religião, servindo de veículo para a difusão dos preceitos das crenças religiosas. Por isso, era bastante padronizada, não dando margem à criatividade ou à imaginação. Detalhe isso aqui, tá, gente? Isso é uma característica muito importante da arte egípcia. Ela, como estava ligada à religião, os egípcios tinham um propósito pelo qual eles faziam essas pinturas. Então, esse propósito precisava ser obedecido. Então, existia um padrão.
Por exemplo, quando eu trouxe a pintura de Mantegna, existia um padrão. O artista estava muito preso à técnica para poder fazer uma pintura realista, ao ponto de você olhar e dizer, nossa, olha aqueles panos, parecem tão reais. Então, essa ligação com a ciência influenciava um padrão de artista como se fazia naquela época. Na arte egípcia não é diferente. Os artistas também tinham um padrão para se fazer o trabalho, mas dessa vez na arte do Renascimento, nós percebemos uma diferença entre artistas, como que cada um fazia seus trabalhos, mas seguindo o padrão da ciência, dos conhecimentos da ciência, humanismo. Porém, na arte egípcia, não. O artista não tinha uma liberdade para pensar como fazer. Se você visse uma pintura numa parede de uma pirâmide egípcia, você não ia encontrar, então, entrando numa outra, olha, esse artista faz melhor, esse artista aqui usa mais cores, esse artista faz os personagens de tal jeito, olha, fica mais bonitinho assim. Não existia isso, então não tinha espaço para a criatividade e nem a personalidade do artista, tá? Então isso quer dizer o quê? Que eles estavam querendo narrar uma coisa, então por eles quererem narrar, a maneira como era estabelecido esse padrão não podia ser desobedecido, porque assim não atrapalharia o propósito. Se a pintura fosse muito naturalista, como a pintura, por exemplo, do Mantegna, que eu mostrei para vocês, ela, para os egípcios, né, atrapalharia de visualizar o que eles queriam que visualizasse, por isso ela tinha vários padrões, tá? Então, por exemplo, quando os egípcios faziam os trabalhos, primeira coisa nós podíamos perceber os personagens, tá? Era muito importante isso, se perceber quem eram esses personagens. Por quê? A pintura egípcia vai narrar tudo o que está acontecendo na vida do faraó. Ela precisa aparecer na pirâmide isso, tá? Com um intuito que a gente vai ver mais para frente. Então, os detalhes, você sabe, então, que está acontecendo aqui, ela está narrando o que está acontecendo, os escravos estão colhendo frutos e tudo mais, então, isso é bem claro. Aí, o padrão da forma como os desenhos são feitos também entrará alguns elementos para padronizar isso, tá? Bem, mas antes a gente precisa entender uma coisa. A pintura egípcia, ela se separava por classe, tá? Então, eu até vi na aula anterior sobre essa pirâmide social egípcia, até trouxe um pouquinho para a gente relembrar aqui, tá? Nessas classes tinha o faraó, então lá em cima com os sacerdotes, os nobres, os escribas, ó. O faraó era considerado como um deus que poderia viver eternamente, tá bom? E o sacerdote que cuidava, gerenciava de todos os ritos religiosos, e tinha os nobres, né, que eram as pessoas da corte e tudo. Mas os escribas eram muito importantes, porque eles narravam, eles desenhavam exatamente mensagens, trabalhando a questão de discutir o que estava acontecendo nas pinturas. Então, eles eram muito importantes na hierarquia, tá? Aí tinha os comerciantes, tinha os artesãos, tá? Os artesãos são importantes exatamente por conta dos trabalhos artísticos que eram feitos, e também os trabalhos de acabamento, fazer determinado tipo de assentos ou coisas parecidas, tá? Camponeses também, e os escravos que estavam lá embaixo, que eram os que construíam as pirâmides, tá bom? Bem, aí eu trouxe aqui o nosso quiz aqui, para a gente ver se aprendemos até esse pontinho, tá? Identifique qual dessas classes era responsável pela produção artística. Então, vamos ver aqui, entre eles está o faraó, sacerdote, nobres, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses, escravos, e um desses daqui trabalha as questões das artes, tá bom? Então, vamos ver até daqui a pouco.
Meus queridos, agora voltando aqui ao nosso quiz, tá? Eu quero então que a gente possa identificar aqui, identifique qual dessas classes era responsável pela produção artística, tá? Então, se você colocou artesão, está correto, porque eles que trabalhavam essa parte desses detalhes artísticos, tá? Bem, assim, agora nós vamos ver mais detalhes dessas pinturas. Assim, os artistas egípcios foram criadores de uma arte anônima, pois a obra deveria revelar um perfeito domínio das técnicas de execução e não o estilo do artista. Então, é importante nós ressaltarmos esse ponto aqui, por quê? Porque, lembra que eu falei das classes? Então, até quem era que fazia as pinturas não era identificado. No Renascimento, não. No Renascimento é que surge exatamente a questão da identificação, quem é o artista que está fazendo essa pintura. Na arte egípcia, a gente já não vai ver isso. A arte egípcia, que é antes do Renascimento, ela não vai se preocupar, a religião, o faraó e os sacerdotes não vão se preocupar quem é o artista que está fazendo. Olha, esse artista é importante, por isso eu quero a obra dele aqui na minha esfinge, na minha pirâmide. Não tinha isso, tá? Eles eram anônimos, então existiam essas divisões de classe até nessas questões aqui. E esse artista tinha que ter um domínio perfeito da técnica, ele tinha que ser obediente ao padrão que foi estabelecido. Qual era esse padrão? A gente vai ver rapidinho, antes nós vamos ver esse quiz aqui, que vai trabalhar, se você aprendeu até esse ponto, essa questão aqui. A pintura egípcia tinha um padrão a ser seguido que permitia com que o artista pudesse usar toda a sua criatividade, não dava liberdade à criatividade ou à imaginação pessoal, o artista podia até colocar seu nome na obra para ser identificado posteriormente. Vamos ver então se você aprendeu esse ponto aqui e responder essa questão aqui, já voltamos. Beleza, agora voltando ao nosso quiz aqui, vamos ver se você acertou. A pintura egípcia tinha um padrão a ser seguido, que permitia com que o artista pudesse usar toda a sua criatividade, não dava liberdade à criatividade ou à imaginação pessoal, o artista podia até colocar seu nome na obra para ser identificado posteriormente. Bem, não, a arte egípcia ela tinha um padrão e ela não mudou. Ela passou tipo 3.000 anos e continuava sempre do mesmo jeito, tá? Exatamente porque os artistas eram obrigados a seguir um padrão de pintura, tá bom? Bem, dessa forma, a pintura e nos baixos relevos, que nós vamos ver o que é os baixos relevos, existiam muitas regras a serem seguidas. Dentre elas, a lei da frontalidade, que tanto caracterizava a arte egípcia, era rigidamente obrigatória. O que era a lei da frontalidade, tá, gente? É o seguinte, vamos ver essa pintura aqui rapidinho. Essa pintura representa um faraó, tá bom? Porque nós sabemos que é um faraó. Como eu disse para vocês, a pintura, ela classifica quem são os personagens, porque para o faraó é muito importante ele ser identificado, tá? Nas pinturas, para que, por exemplo, dentro da pirâmide,
a crença egípcia tinha essa questão de que deixasse tudo registrado para identificar quem era essa pessoa importante que estava lá dentro, tá? Questão de crença mesmo religiosa. Então nós sabemos que é um faraó, pelos adornos e tudo, os detalhes na cabeça e tudo que ele coloca, isso também aqui, o tipo de vestimenta, nós vemos que é vestimenta fina, bem tratada e tudo mais, sabemos que é o faraó. Outra, a questão das proporções. O que é isso? Os tamanhos dos personagens nas pinturas. Veja, o faraó está desse tamanho. Veja que aqui provavelmente seria um serviçal. Olha o tamanho do serviçal. Aqui é para nós termos certeza absoluta que o personagem que estava na pintura era um faraó, tá bom? Aqui são os registros aqui, ó, hieróglifos dos escribas que colocavam esses desenhos exatamente para narrar todos os detalhes que ocorriam nesse lugar. É lógico que aqui está retratando uma caça, tá? Então um faraó caçando, tá bom? Então aqui, com respeito à lei da frontalidade, ela estabelecia que o corpo deveria estar dessa forma em todas as pinturas. Isso quer dizer o quê? Se você for para uma pintura, para uma escultura, uma pirâmide, e você encontra nessa pirâmide um determinado tipo de desenho de um faraó, quando você for numa outra, pode mudar características talvez de roupa ou coisa assim, mas a posição do corpo será sempre a mesma, estabelecida, tá? Vamos analisar um pouquinho mais com isso. De acordo com essa convenção, a arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista que sugerisse ilusão de realidade. Olha bem, lembra da pintura do Mantegna, lá, a primeira pintura que eu mostrei para vocês do Renascimento? Ele estava preocupado com realismo, a natureza sendo representada pela própria realidade. Então, você agora está copiando ela exatamente aquilo que ela é. Não, aqui não podia o artista fazer isso, então ele não podia se prender, eu vou dar uma forma de volume aqui, não. Tanto que as pinturas egípcias, elas tinham uma formação, eu digo, chapada, quer dizer, de uma chapa, né? Elas não tinham volume, tá? Não tinha a sensação de continuidade, como nas outras pinturas de outros períodos da arte, tá? Então, isso quer dizer que uma das regras da lei da frontalidade é que a cabeça do personagem, por exemplo, deveria estar de perfil. O que é perfil? É isso aqui, ó, gente. Lembra, o perfil do Facebook, quer dizer, trata de você, quem é você, né? Então, o perfil da pessoa, quer dizer, mostra exatamente quem é essa pessoa, o lado do rosto dela, né? Exatamente como é que ela é de perfil. Então, era exatamente isso. Porém, a perspectiva dos egípcios era olhar exatamente, colocar o olho dessa forma, só que a gente de perfil, o olho não fica desse jeito. Os egípcios não sabiam pintar? Não, era regra para poder ajudar a identificar quem era o personagem, tá bom? Continuando aqui também, outra questão era a questão do dorso aqui, nessa região aqui, ó, ela ficava então para frente, tá? Então quer dizer que o corpo aqui do personagem, se o corpo está de perfil, mas essa região aqui precisa estar assim, inclusive os braços estendidos, olha lá, seja que se eles estivessem com o braço ou não estendido, estariam dessa forma assim, tá bom? E outro detalhe aqui eram os pés precisavam também estar de perfil, quer dizer, os pés, se você for fazer um desenho de uma pessoa de frente, né, o pé vai ficar assim, não, ele colocou desse jeito assim, tá bom? Então você pode perceber, e olha só a proporção, né, do personagem que mostra que realmente era um serviçal, provavelmente na pintura, tá? Então essa era a lei da frontalidade. Agora eu quero ver se você aprendeu exatamente sobre essa lei da frontalidade, eu trouxe um quiz aqui. A lei da frontalidade determinava que não precisava de regras estabelecidas na técnica da pintura, o corpo deveria ser representado de forma mais fiel à realidade para demonstrar a habilidade na técnica do artista, o tronco da pessoa deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça e as pernas e os pés de perfil. Vamos já ver se você, então, gravou essa parte aqui.
Meus queridos, voltando agora aqui ao nosso quiz aqui, tá? A lei da frontalidade determinava que. Então eu dei algumas opções para vocês, tá bom? E vamos ver qual é a correta aqui. O tronco da pessoa deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés de perfil. Lembra que eu expliquei para vocês sobre como é a forma como é construída essas pinturas, tá bom? Ela tem uma regra, e a regra era uma dessas leis, a lei da frontalidade, tá bom? Assim, continuando, né? Assim, diante de uma figura humana retratada frontalmente, olha porque a importância da lei da frontalidade que os artistas produziam. O observador não poderia confundi-lo com o próprio ser humano. Ao contrário, deveria reconhecer claramente que se tratava de uma representação. Porque, como eu falei para vocês, a pintura egípcia não poderia, o olhar do espectador não poderia se desviar por outras coisas a não ser quem era aquele personagem que estava ali. A posição que era estabelecida ajudava a se perceber quem era esse personagem e ter uma visão perfeita disso, tá bom? Bem, aí tem os relevos, tá? É importante que os artistas na época do Egito, eles também se preocupavam com outros tipos de técnicas na produção, tá? E os relevos, mas vamos entender um pouquinho aqui. Para entender, tem dois tipos, alto e baixo relevo. Alto relevo é um tipo de escultura em que a sua forma se projeta à frente do fundo natural da obra. Como? Olha, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Os romanos faziam muito isso. É um tipo de escultura que sobressai a parede. Então, ela não está chapada, lembra que eu falei aquela palavra, a imagem, um desenho na parede, mas ela está chapada na parede. Então, esses trabalhos, eles estão na parede e vão saindo da parede, então dão um efeito de volume mesmo, tá? Então, se você tocar, sua mão vai sobressair da parede, tá? Bem, mas os egípcios trabalhavam, na verdade, os baixos relevos. Isso era muito presente nos trabalhos nas paredes das pirâmides, por exemplo. Baixo relevo é uma forma de escultura em que as figuras sobrelevam o plano que lhes serve de fundo. Como? Olha só. Vamos dizer que é um efeito negativo. Sabe o negativo? Então, a imagem que ele produz, ela vai estar para dentro da superfície da parede, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que essa é a parede, a pintura vai estar abaixo da parede. Então, você vai ver sulcos, ranhuras, você vai ver que vai ter espaços abertos, tá? Cavados na parede do trabalho artístico, tá bom? Então, isso é para a gente entender a diferença entre um e outro, tá? Então, esses trabalhos eram feitos de várias maneiras e também a mesma questão das regras, a lei da frontalidade e tudo mais, tá? Só na escultura que já vai mudar algumas regrinhas, mas com respeito às paredes, às pinturas e tudo mais, vão seguir essa mesma regra para exatamente nós identificarmos quem são os personagens aqui, tá? Bem, aí eu trouxe um quiz aqui para vocês para a gente ver exatamente se aprendemos isso. Qual das obras abaixo apresenta a técnica baixo relevo, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês responderem essa daqui.
Beleza, estou de volta aqui. Vamos ver aqui a resposta do nosso quiz. Qual das obras abaixo apresentam a técnica do baixo relevo? Então, se você marcou essa aqui, tá, está correto, tá? Então, agora eu tenho uma atividade prática para vocês fazerem, muito interessante, é muito simples. Como nós não temos a escola, nós estamos no período de pandemia, é um pouco diferenciado o trabalho. Então, vamos ter que trabalhar uma coisa bem simples, mas que vocês peguem a ideia exatamente para aprender sobre como é que funciona a lei da frontalidade, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês um trabalho de tarefa, vamos seguir alguns passos. Primeiro você vai pegar um caderno de desenho, tá bom? Esse caderno de desenho pode ser, você pode ter uma sulfite, não tem problema nenhum. Ah, professor, eu não tenho caderno de desenho, pode ser o caderno do caderno mesmo, normal, de pauta, não tem problema. Procure o que você tiver aí para poder fazer o trabalho, não se preocupe com isso. Use lápis grafite e de cor. Professor, eu não tenho grafite, professor, não tem problema, use o lápis. Não, professor, não tenho lápis, uso grafite. Então, você procura o seu jeito, professor, mas não tem nenhum dos dois, use caneta. Tá? Então, você procura seus materiais. O importante é que nós façamos essa atividade muito legal. Produza um contorno de um corpo, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui esse exemplo desse contorno aqui exatamente para vocês fazerem, pensarem como fazer um contorno. Não precisa ser igual, tá, gente? Eu não estou exigindo que vocês façam o melhor desenho possível, não. Mas que vocês compreendam isso aqui, ao fazer esse contorno. Depois, desenhe o rosto e os pés de perfil. Agora sim, aí você vai agora fazer o seu trabalho. Você vai fazer a alteração nele. Use a borracha, talvez, para poder apagar as partes que você já colocou normal, tudo direitinho. E aí você vai alterar algumas coisas, como você vai mudar isso aqui, tá? Essa parte aqui dos pés, você vai mudar para colocar de perfil, tá? Isso você vai ver. Os braços já podem estar de perfil também. O rosto agora você vai virar ele de lado. O tronco, não mexa nele, tá bom? Você pode também fazer afinar um pouquinho e deixar o tronco mais avantajado, tá? Não tem problema. Por quê? Porque os egípcios exatamente faziam essa parte do tronco maior para também destacar nas características do personagem, tá? Então você pode fazer esse trabalho e aí eu vou dar um tempo para que você possa então elaborar ele, tá? Até daqui a pouco.
Meus queridos, agora eu estou de volta aqui para nós finalizarmos nossa atividade, tá? Então, eu deixei essa atividade para você, tá? Você, professor, eu não consegui, não deu tempo, não deu tempo até a aula. Não se preocupe, continue fazendo a sua atividade e mostre para o seu professor o resultado do seu trabalho, tá bom? Pode usar lápis, você pode pintar, pode colocar até detalhes também da arte egípcia no personagem para identificar quem é ele também, sem problema nenhum, tá bom? Bem, agradeço aí, eu espero que vocês tenham aprendido a nossa aula de hoje e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço para todo mundo.